dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 1º de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre os novos celulares da Samsung no Brasil, novidade do Instagram para combater comentários abusivos, governo de olho nas importações abaixo dos $50 e a falha de segurança que dá acesso a mensagens deletadas do WhatsApp. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que contribui para o podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Tiago Oliveira, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Douglas Fraporte, o Bruno Bezerra, o Marcos Lacerda, o Daniel Carelli, o Felipe Kellerman, o Paulo Pires e o Felipe Braz. Muito obrigado! Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que estreou no final da semana passada um recurso que cria um vídeo usando as mensagens e as fotos que uma pessoa recebeu no dia do aniversário dela. Essa ferramenta aplica as mensagens e as fotos num vídeo de um bolo que vira pra lá e pra cá, a parte de cima sai voando, tem fumaça, cada pedaço do bolo faz uma coisa diferente e ele vai ficar disponível no dia seguinte do aniversário do usuário. O vídeo vai ter 45 segundos de duração e o usuário vai poder escolher quais fotos e mensagens ele quer ver aplicada antes de publicar o vídeo na timeline. Se você quiser ver um exemplo de como fica um vídeo com as mensagens e fotos aplicadas, tem um link para isso aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E falando em vídeos, a Apple liberou na sexta-feira uma atualização do iMovie para iOS que traz uns recursos bacanas. O principal deles é que agora finalmente dá para publicar um projeto no YouTube ou no Vimeo de forma nativa, mas outras novidades interessantes incluem um jeito mais eficiente de escolher vídeos e fotos para começar um projeto e o suporte ao recurso de iPad compartilhado que pintou no iOS 9.3 e é bastante usado em escolas. Bacana? E agora o assunto é o Uber, que anunciou na sexta-feira um recurso novo chamado Uber Central, que permite que negócios ou empresas consigam chamar carros para alguma pessoa ou cliente, mesmo que essa pessoa não tenha uma conta no serviço. Essencialmente, isso pode ser usado, por exemplo, para um hotel chamar um Uber para levar alguém para o aeroporto, ou então para que um restaurante ofereça o serviço de levar o cliente para casa depois do jantar. A empresa disse que no primeiro momento o Uber Central só vai ficar disponível para estabelecimentos comerciais dos Estados Unidos e do Canadá, mas que não deve demorar muito para eles levarem isso para outros países também. E enquanto isso, a Microsoft anunciou que vai demitir mais 2.850 funcionários como parte daquela reestruturação que eles tiveram que fazer depois que a compra da divisão de celulares da Nokia deu errado. Essa é a segunda leva de demissões nos últimos meses, em maio já tinham anunciado o desligamento de outros 1.850 funcionários, e no total, o processo de desligamento desses 4.700 empregados somados deve levar coisa de um ano para acontecer. De acordo com o Recode, a Microsoft já avisou 900 dessas 2.850 pessoas que elas vão perder o emprego, e essa nova leva de demissões essencialmente vai eliminar todos os funcionários que vieram junto da aquisição da divisão móvel da Nokia. E agora o assunto é a Apple, que, segundo a empresa Strategy Analytics, caiu da 3ª para a 5ª posição no ranking de representatividade de mercado de celulares lá na China. De acordo com os dados que a Strategy Analytics compartilhou na sexta-feira, entre o segundo trimestre do ano passado e o segundo trimestre desse ano, o número de iPhones vendidos lá na China caiu de 9,7 milhões para 7,3 milhões, e com isso o market share da Apple encolheu de 9,2% para 6,7%. Durante esse mesmo período, as principais concorrentes da Apple por lá, que são a Huawei, a Oppo e a Vivo, que não tem nada a ver com a operadora daqui, todas elas cresceram bastante, em especial a Oppo mais do que dobrou o número de vendas e o market share, e enquanto isso a Xiaomi também perdeu o mercado, caiu de 18,6% para 11,7%, mas ainda assim tem quase o dobro do mercado da Apple, que sem dúvida não parece ter se dado tão bem na China quanto eles esperavam. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira o Tim Cook e a Lisa Jackson anunciaram que vão organizar um evento para angariar fundos para a campanha da Hillary Clinton para a presidência americana. Eles vão organizar esse evento como cidadãos americanos e não como executivos da Apple, mas fica claro aqui que a empresa está tentando agradar os dois lados da disputa, já que em junho desse ano, o Cook também fez um evento para levantar fundos para o Partido Republicano. Sobre esse evento de agora, diversos repórteres e personalidades foram convidados e ele vai acontecer no dia 24 de agosto, com os preços dos convites variando entre $2.700 e $50.000.
Na semana passada, a SwiftKey, que hoje pertence à Microsoft, se envolveu numa polêmica de segurança. A empresa, que faz aquele teclado preditivo inteligente, que é bem legal por sinal, teve que desligar o recurso de sincronização na nuvem, depois que um número grande de usuários começou a ver lá nas sugestões de digitação palavras relacionadas a outros usuários, que tinham lá informações pessoais, tipo contatos, endereços, informações de rede privada de trabalho e por aí vai. Por conta desse vazamento de informações entre os usuários, o SwiftKey teve que desligar o serviço de sincronização de dados e publicou uma carta dizendo que leva a segurança muito a sério e já está trabalhando na solução desse problema. E falando em bugs perigosos, na sexta-feira um pesquisador de segurança do iOS falou que conseguiu recuperar mensagens deletadas do WhatsApp por causa do recurso de backup diário. Simplificando bastante aqui para dar para explicar rapidinho, é o seguinte: hoje, quando uma mensagem é deletada lá no WhatsApp, o aplicativo não apaga totalmente o conteúdo daquela mensagem, mas ao invés disso ele registra lá no banco de dados que os dados daquela mensagem podem ser sobrescritos. Com isso em mente, tudo o que ele precisou fazer foi dar uma fuçada nos backups diários do WhatsApp, onde os dados ainda não tinham sido sobrescritos, e daí para ele ganhar acesso às mensagens que em teoria já tinham sido deletadas foi um pulo. O pesquisador aproveitou para dizer que esse problema não é exclusivo do WhatsApp, mas que dá para fazer a mesma coisa no iMessage, por exemplo, e se você quiser ler o post dele a respeito disso, que é bem mais detalhado do que dá tempo de explicar aqui, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Quem ouviu o podcast de sexta-feira deve se lembrar do bloqueio de 38 milhões de reais das contas do Facebook aqui no Brasil. Esse foi o resultado daquela velha briga que todo mundo já conhece, da justiça pedindo o dado do WhatsApp, que o Facebook fala que não tem como entregar, mas dessa vez a novela tá ganhando uns capítulos inéditos. Isso porque os ministérios públicos do país e até o Ministério Público Federal estão começando a considerar pedir o bloqueio definitivo do WhatsApp no Brasil, caso as multas e os bloqueios temporários não surtam o efeito que eles esperavam. É claro que hoje não dá nem pra pensar numa situação em que um app do tamanho do WhatsApp seja proibido pra sempre aqui no Brasil, mas vale ficar de olho nisso, já que há menos de um ano também daria pra falar uma coisa dessa sobre um bloqueio temporário. E falando em ideia de na sexta-feira pintou lá na Folha de São Paulo uma matéria que diz que o governo tá pensando em acabar com a isenção de imposto de importação para objetos abaixo dos $50. A matéria diz que essa é parte de um pacote de medidas feito para tirar uma grana da maioria das encomendas pequenas que vêm sobretudo lá da Amazon e de sites chineses tipo Alibaba e o Extreme, e que é bem possível que não demore muito para essa mudança entrar em prática. Que beleza, hein? E agora o assunto é o Facebook, que vai ser obrigado lá nos Estados Unidos a reembolsar compras internas de apps e de jogos feitas por crianças, sempre que elas ou os pais delas pedirem. Essa decisão, que é o resultado do julgamento coletivo que estava rolando lá na Califórnia, pode dar uma bela dor de cabeça para o Facebook. A partir de agora, compras feitas por usuários menores de 18 anos estão sujeitas à devolução, e considerando o fato dessa galera ser justamente o principal alvo desses joguinhos que tem que ficar comprando pacotinho de ouro, moedinha, não sei mais o que, para avançar mais rápido, é bem possível que tenha muito pai ou mãe louco por aí para pedir reembolso depois de ver uma outra cobrança inesperada no cartão de crédito. Agora olha essa que legal. Na sexta-feira, o Washington Post publicou uma matéria dizendo que o Instagram vai implementar uma novidade para ajudar a conter os manés que gostam de sair por aí comentando bobagem nas fotos dos outros. De acordo com a matéria, logo os usuários vão poder desenvolver listas personalizadas de palavras que não podem ser postadas nos comentários das fotos e que também vai aparecer a opção de desligar totalmente os comentários na hora de postar uma imagem. É claro que de uma certa forma isso dá uma sensação de vitória para os trolls, já que no fim das contas são as pessoas normais que são alvo de posts abusivos que vão ter todo o trabalho de administrar as listas de palavras proibidas, mas por outro lado, isso já é melhor do que não fazer nada para conter essa galera, como vem sendo o caso do Twitter, por exemplo, há anos. Ainda sobre o Instagram, eles anunciaram uma ação bem legal para ajudar a celebrar as Olimpíadas no Brasil. O que eles vão fazer é projetar direto no Cristo Redentor algumas fotos de usuários que são publicadas lá na conta visit.real. As projeções vão acontecer nos dias de abertura e encerramento das Olimpíadas, que são dias 5 e 21 de agosto, e vão durar 4 horas, vão acontecer das 8 à meia-noite. Para quem mora ou for passar pelo Rio e quiser ter a chance de ter a foto projetada lá na estátua, é só você usar a hashtag VisitReal quando for postar uma foto da cidade lá no Instagram. Ainda sobre ações legais de Olimpíadas, o Instituto Cultural do Google criou uma exposição online sobre o Rio de Janeiro, lá naquela plataforma Arts and Culture que eu comentei aqui dia desses. Essa exposição conta um pouco a história do Rio, tem fotos panorâmicas e imersivas de vários lugares importantes da cidade, tem um espaço que trata das favelas, que é um projeto chamado Além do Mapa, e a melhor parte que tem 8 tours virtuais que dá pra fazer usando o Google Cardboard. Bem legal! E por último, a Samsung anunciou oficialmente na sexta-feira aqui no Brasil os Galaxy J5 e J7 Metal. Esses aparelhos, que ficam lá na categoria dos intermediários, custam entre R$ 1.300 e R$ 1.600.
Enquanto o J7 Metal tem uma tela HD de 5 polegadas e meia, 2 GB de RAM, 16 GB de espaço expansível e processador octa-core, o J5 Metal é um pouco melhor, tem uma tela HD de 5,2 polegadas, mesma memória RAM e mesma capacidade do J7 e processador Snapdragon 410 quad-core. Os dois são de alumínio, as telas deles são de AMOLED, eles têm suporte a 2 chips, rodam Android Marshmallow e eles têm câmera frontal de 5 megapixels e traseira de 13 megapixels, o que é quase um padrão para esse ano para celulares dessa categoria. Como eu disse, eles custam entre R$ 1.300 e R$ 1.600 e já estão à venda em todo o Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Caso as multas e os bloqueios temporários não surtam um efeito. 5ª posição no ranking de representatividade de mercado de celulares lá na China. Eu não errei representatividade, acertei de primeira.